Mateus 23 por diante. O Messias falou às multidões e aos seus discípulos. Às multidões e aos discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Lei de Moisés. Lei do nosso Pai? Não. Lei do Messias? Não. A lei de Moisés. Por isso, vocês devem observar tudo o que eles dizem. Por que eu tirei a palavra fazer? Porque se o Messias falasse fazer e observar, é a mesma coisa que ele fala obedecer e observar tudo o que eles dizem. Aí logo em seguida ele ia se contradizer, mas não imitem suas ações. Então, para o autor que colocou isso aqui, traduzir, colocou, para ele foi benefício. Porque logo mais estará ardendo na chama do sol. Mas para quem está esperto e lendo o texto e o contexto, ele vai ver que isso aqui foi colocado. Logo em seguida. Por isso vocês devem observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer um dedo. O que o Messias disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Estes homens aqui, nem sequer com um dedo, ele move o fardo que ele próprio coloca em você. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. O que o Messias diz? Quando você fizer o bem, o amor ao próximo, ajudar alguém, que a sua mão direita não saiba o que a mão esquerda o fez. E vice-versa. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços. E como põem roupas longas com franjas, com trechos da escritura. Naquela época, se vestiam daquela maneira para se diferenciar das pessoas da própria sociedade, como alguém maiores, ostentação, né? Posições sociais, posição ali, hierarquia, né? Aquela coisa que não foge muito daquilo que é hoje dentro do sistema político, sempre dentro do sistema financeiro, dentro do sistema religioso, não foge muito. Sempre tem a hierarquia lá dentro, aquele povo que gosta de estar acima dos outros. Aí logo em seguida você vai ver aqui, ó, veja como eles usam faixas largas, posições sociais, posições dentro das denominações, posições dentro do sistema político. Aí gostam mesmo dos lugares de honra, nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Você vai ver lá, eles estão sempre lá em cima lá do que eles chamam de púlpito, altar. Estão sempre lá. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas o chamem de mestre. Ixi, aí o mestre, pastor, líder, sei lá o que for, eles amam isso, eles gostam muito, porque é uma forma deles se encher o peito igual o pombo, e de que as pessoas o chamem de mestre. Aí o Messias já fala logo aqui, ó, quanto a vocês, você mesmo, eu, todos nós, quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, de professor, de alguém que está acima de outro irmão, pois há um só mestre. Quem é um só mestre de vocês? E todos vocês são irmãos. Não há distinção entre um e outro. Todos nós somos irmãos
perante o nosso Pai e o nosso Criador. Ele nos criou, Ele nos formou. Todos nós somos criatura perante Ele, somos filhos dele. Na terra, complementando essa parte aqui, ó, de todos nós somos irmãos. Na terra, não chamem ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois há um só líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Na terra não tenhais líderes, porque há só um líder, o Messias. Há só um pastor, o Messias. Há só um só. As pessoas gostam de ter líderes nessa terra, não gostam? Nosso Pai fala, ó, não chame ninguém de pai nessa terra, porque é só um Pai, o que está no céu. Ele não está falando de pai aqui, de eu tenho meu filho me chama de pai. Ele não está falando de coisas carnais, ele está falando de coisas espirituais. Quando você chama o seu padre, meu padre, meu papa, você está chamando aquele homem, comedor de angu, de feijão, também arroz e feijão, vai no banheiro igual a gente, de pai celestial. Você está chamando ele de pai. E se você for dar uma olhadinha realmente o que significa a palavra padre, em espanhol é pai. Papa é pai, o representante aqui na terra celestial. É assim que é denominado ele, o representante, ele se coloca como o próprio Messias aqui na terra. Então, observem bem o que o nosso Messias diz. Não tenha ninguém como pai, não tenha ninguém como mestre, não se faça de mestre, porque é só um mestre, o Messias. Não chame ninguém de pai, porque é só um pai nessa terra. Só um. Quando o Messias pede para nós orarmos, ele fala, ó, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Ele pede para a gente ter intimidade com aquele que nos criou, nosso Pai, o Criador do céu e da terra. Então por que você insiste em fazer aquilo que ele não pediu, que é ter mestres, ensinadores, cães gulosos, igual Isaías mesmo pronunciou e deixou escrito para nós? Cães gulosos. Então, fica aí. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois há um só mestre de vocês. Quem é esse? O Messias. E é só um pai de vocês, aquele que está no céu. Só há um. Não deixe ninguém mais te enganar. E não se engane, pois há um só mestre. Há só um, o nosso Rei. Também o Pai nos alerta. Filhinhos, já chegou a última hora. Em 1 João 2, versículo 18 por diante. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o antimessias devia chegar? Pois vejam, quantos antimessias já não vieram. Daí, reconhecemos que a última hora chegou. Esses antimessias saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram nossos. Vocês, porém, receberam a unção que vem do Pai. Receberam o selo que vem do Pai, de modo que todos vocês possuem a sabedoria. Eu lhes escrevi, não porque vocês ignoram a verdade, mas porque a conhecem e sabem da verdade. Não saem mentiras
não saem mentiras. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? É quem nega o Messias. Aqui Jesus é uma palavra colocada, né? Mas logo em seguida vem a verdade, né? Quem é o mentiroso? É quem nega o Messias. Esse tal é o anti-Messias, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. E quem reconhece que o Filho também, quem reconhece o Filho, também reconhece o Pai. Quanto a vocês, tudo o que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se permanecer em vocês, tudo aquilo que ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi isto a vocês por causa daqueles que procuram desencaminhá-los. Se lembra dos homens das faixas largas, status? São eles mesmos. Desencaminhá-los. Vocês receberam do Messias a unção que permanece de vocês. E já não tem necessidade. Olha só. Unção, creio eu, que seja o selo do Pai. Não unção que foi imposta na mente das pessoas, específico que a pessoa já pensa que negócio de óleo. Unção de Davi, unção não sei o que, unção... Não. Unção, creio eu que seja o selo do Pai. No entendimento, no Espírito. Vocês receberam do Messias o selo que permanece em vocês. E já não tem necessidade que alguém os ensine. Pelo contrário, como o selo dele, que é verdadeiro e não é mentiroso, lhes ensina em tudo aquilo que o Messias lhe tinha ensinado. Permaneçam com ele. De novo, vocês receberam do Messias a unção, o selo, que permanece em vocês. Já não tem necessidade, que alguém os ensine. Mestres, falsos mestres, os ensine. Pelo contrário, com a unção dele, com o Espírito dele, com o selo dele, que é verdadeiro e que não é mentiroso, que é o Espírito da verdade, lhes ensina em tudo o que o Messias lhes tinha ensinado. Permaneçam com ele. Ele lhes ensina tudo aquilo que o Messias já tinha ensinado. E que isso permaneça com a pessoa e nele. Agora, portanto, filhinhos, permaneçam com o Messias. Assim, quando ele se manifestar, nos sentiremos seguros e não fracassados por estarmos longe dele no dia da sua vinda. Agora, portanto, filhinhos, permaneçam com o Messias. Assim, quando ele se manifestar, nos sentiremos seguros e não fracassados por estarmos longe dele no dia da tua vinda. Estranho, não? Analisem aqui esse versículo. Analisem bem. Se vocês já leram o texto inteiro, estranho esse último agora. Porque agora, portanto, filhinhos, permaneçam com o Messias. Até aí tudo bem. Assim, quando ele se manifestar, quando ele vier, nos sentiremos seguros. Tudo bem. E não, fracassados por estarmos longe dele no dia da sua vinda. Fracassado por estarmos longe no dia. Legal. Agora, portanto, filhinhos, permaneçam com o Messias. Assim, quando ele se manifestar, nos sentiremos seguros e não fracassados por estarmos longe. Sim. Não estarmos fracassados, distantes,
Para você permanecer, portanto, permaneça. Permaneça com o Messias. Não se distancie para não se sentir fracassado e longe dele no dia da sua vinda. Fica aí um abraço. Até a próxima.